saber que um determinado comportamento que o meu filho tem hoje vai trazer prejuízos para o desenvolvimento dele? Vamos falar sobre isso? Polly, meu filho tem batido muito na irmãzinha mais nova. Polly, meu filho não quer comer mais nada. Polly, meu filho só quer brincar da mesma coisa, tá super hiper focado em carrinho. A gente não tem uma resposta simples, né? Começamos por aí. Quando eu começo a falar isso, as pessoas... Por que você me atraiu pra esse vídeo? Pra ser complexo? Eu queria uma resposta simples, eu também queria dar pra vocês uma resposta simples, mas a gente não tem. O que eu tenho pra dizer pra vocês, porém, é que independente do comportamento que a criança tiver, se for uma dificuldade de comunicação, um hiperfoco de interesses na hora de brincar, uma agressividade ao se comunicar ou na resolução de problemas, uma ansiedade de separação exagerada, medos, fobias, enfim, independente do tipo de comportamento, se ele destoa e se ele traz prejuízo hoje para essa criança, é o suficiente para a gente precisar ajudá-la, modificar o ambiente, para criar ferramentas para que ela se desenvolva e não tenha mais essa dificuldade. Porque, gente, não tem fórmula mágica, não tem ruptura no desenvolvimento da infância. Fala assim, plim, plim, Chu estava certo. A gente entra numa nave na infância e cai lá na vida adulta. Não estava, infelizmente. Nós vamos ter que encarar esse processo. Uma criança que apresenta uma dificuldade de comunicação vai ser um adulto que apresenta uma dificuldade de comunicação. É isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, Polly, mas isso não é uma adultização ou esperar que as crianças respondam como adultos? Não, porque eu não estou comparando esta criança com um adulto. Eu estou comparando esta criança com a média das crianças da idade dela. E aí, gente, hoje em dia falar disso é praticamente falar de heresia. Heresia. Nossa, mas você não está considerando a neurodiversidade, a pluralidade humana, a complexidade, Eu estou. Tá, gente? Eu estou considerando tudo isso e entendendo que nós não somos uma ilha, apesar de toda essa diversidade. Eu tenho um filho com autismo, eu tenho uma filha com altas habilidades. Eles são muito diferentes da média das crianças da idade deles. E eu quero conservar essas diferenças, mas trabalhar naquilo que não é adaptativo para eles. Então, se eu tenho um filho que tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, exemplo, dificuldade de esperar. Casos reais, tá? Eu trago casos reais do meu lar. Dificuldade de esperar. Ele vai ser um adulto impulsivo. Um adulto que tem dificuldade, às vezes, de atrasar um reforço para ele mesmo, atrasar um prazer que ele busque, como comer uma sobremesa, comer um doce, ou mesmo prazer sexual. Isso é muito sério, traz muito impactos na vida de uma pessoa. Toda vez que a gente observar uma criança, a gente observa dentro de uma comunidade. Então, basicamente, essa resposta ela vai se dar dentro de um contexto social, né? Eu vou saber que uma determinada ação, comportamento de uma criança, ele precisa receber intervenção a partir da média dos pares da idade dela. A gente precisa olhar para o neurodesenvolvimento e perceber que algumas características, elas são filogenéticas, elas são dadas pra gente pela evolução da espécie, para que a gente consiga ter, então, uma vida mais adaptada, tá? Então, crianças que buscam muito interesses repetitivos, falam muito do mesmo tema, brincam muito com o mesmo brinquedo, repetem muito a mesma brincadeira, elas vão ter dificuldades no aprendizado, seja o aprendizado imediato das próprias brincadeiras, né, que ela não muda, não migra muito, a criança que brinca muito de carrinho fica só ali no carrinho, ela vai ter uma dificuldade para aprender a brincar de outras coisas, e até no aprendizado social, porque esse hiperfoco que ela tem, essa predisposição genética para ficar repetindo um tema, ela vai ter no momento de brincar, na troca comunicativa, ela vai pensar em coisas repetitivas e isso vai limitar o desenvolvimento dela. Então, qual que é o nosso papel? Ajudar que ela seja uma criança que dê conta de lidar com outros interesses além daqueles que ela tá ali buscando. Da mesma forma, uma criança que tem problemas com agressividade, que não consegue outras ferramentas para resolver um problema hoje, comparado às crianças da mesma idade, ela vai ser um adulto com problemas com agressividade. Um adulto que tem dificuldades de
comunicação não violenta, um adulto que talvez realmente parta para agressividade verbal ou física, e isso tem consequências muito graves, né, na vida de um adulto. Por último, pensando ali em seletividade alimentar, existe uma fábula, sei lá, existem várias lendas urbanas de que crianças são mesmo seletivas, que têm fases mais seletivas. Gente, Não tem explicação, pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento, não é esperado. Talvez uma criança que já tenha tendência de ser mais seletiva, aos 2 anos ela apresente uma seletividade alimentar. Mas se a gente apresenta os alimentos com frequência, se a gente apresenta os alimentos para a criança de forma variada, a tendência é que ela coma a maioria dos alimentos, um ou outro, tudo bem. Mas essas lendas urbanas, essas fábulas que são criadas em relação ao desenvolvimento infantil, elas são responsáveis pela negligência com o desenvolvimento, né? E muitas vezes até dos profissionais de saúde. Isso é muito complicado. Então, acredito que o caminho é olhar para a criança e entender: esse comportamento traz prejuízo hoje, então ela precisa de ajuda, tá? Porque não vai acontecer uma ruptura do desenvolvimento e ela não vai acordar amanhã adulta e plenamente capaz de desenvolver todas essas habilidades que na infância ela não está desenvolvendo. Então, se você acha que seu filho tem um comportamento que te chama atenção, que dificulta a vida dele, olha para aquele comportamento e busca construir junto com ele as ferramentas mais adaptativas possíveis para que ele consiga superar essa dificuldade. Não espere que o tempo vá resolver. Não vai. Nos enganaram, a Xuxa estava errada. A boa notícia é que a gente pode ajudar essa criança a se desenvolver. Então vamos focar nisso, tá bom? Beijo, eu espero ter ajudado e até mais.